Boa noite, professor. Boa noite, professor. Não estou escutando, professor. Aí eu peguei. Marcos, está me escutando? Boa noite, professor. Eu não estou ouvindo o professor. Estou ouvindo um cachorro latir aí, mas o professor falando, não. Boa noite a todos. Boa noite, Silvano. Tudo de bom? Pronto. Agora eu consegui montar todos os microfones. Eu pergunto se vocês estão me ouvindo bem ou não. Estão conseguindo escutar? Marcos, tá ok? Tudo ok. Ótimo, Laís. Tudo em ordem contigo? Tudo em ordem, professor, e com o senhor. Graças Falando comigo, é? Bom, gente. Muito bom estar das provas, né? Trabalhos. Eu vou começar a corrigi-los agora. Laires. E a Natália também não está me ouvindo. Agora melhorou, Natália? O som? Porque os outros estão ouvindo o que eu estou entendendo aqui. Sem áudio, professor. Tá mentindo pra quem aí, pô? E agora, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Bem, agora sim, professor. Bem baixo, viu, professor? Bem baixo. Estranho. Eu não acho estava que ouvindo nada, voltou agora. Eu acho que deve ser o volume do computador de cada um, porque eu estou escutando perfeitamente. Eu também acho que deve ser o volume do computador de vocês, porque eu tenho usado, inclusive, um microfone mais potente já faz uma semana e tenho testado com todas as turmas e todas ouvem muito bem. Dê uma olhadinha aí no som de vocês, por favor. Ela já deve ter... Tá bem baixo o áudio do senhor mesmo. Eu não sei, porque eu sempre ouvi toda a aula assim, nunca tive problema. Tá bem baixo hoje. E o meu volume do computador está no último. Bom, vou aumentar aqui todos os volumes e aí vocês vão me falando. E aí, melhorou? Dá para ouvir, tá melhor. Tá que antes não tava tendo... não, antes não tava conseguindo ouvir nada, agora tá melhor. Então tá, eu coloquei no máximo o que não é comum com esse microfone. Eu até troquei o microfone para ter uma melhor condição de professor, eu acho que deve ser. É que nem a Natália falou ontem, nós assistimos aula também, não mexi em nada e estava normal. Só hoje, das outras vezes, o senhor também falou normal. Agora tá ouvindo o senhor bem baixinho mesmo. Que estranho. E os demais alunos está todo mundo alto, só o do senhor mesmo, só o áudio do senhor que está baixo. E continua baixo para vocês? Continua. Eu ouço o Carlos, a Natália, a Laires perfeitamente. Agora o senhor é bem baixinho. Os dos demais alunos a gente consegue ter acesso assim normal, agora só o do senhor mesmo que está assim baixo. Muito estranho, porque realmente o volume está no máximo aqui. Esquisito isso que vocês estão falando. E vocês são a primeira turma que está dando esse problema aqui, deixa eu ver.
Um instante só que eu vou pedir a ajuda do meu técnico doméstico aqui. Felipe? Preciso aumentar o volume do microfone aqui que o pessoal está reclamando. Eu acho que está no máximo, mas dá uma olhada aqui. Tá. Não, já tirei. Será que não pode ser uma configuração do próprio aplicativo? Ó, eu te mostrei onde é que vem, né? Não é aqui, jovem. Aqui som. Baixo mesmo, pronto. Ué, mas não era pra estar, não. Não, deve ter abaixado por causa que ele tem um ajuste automático de controle de acessibilidade de áudio. E como caiu o microfone, ele pode dar uma estourada, ele abaixou por muito. Ah, pode ser isso. E agora, vocês estão me ouvindo bem, gente? Perfeitamente. Nossa, agora ficou top. Então tá bom. Agora melhorou, professor. Agora todo mundo está ouvindo bem. Como é bom ter um filho aqui para fazer isso pra gente? Pronto. Ó, a Natália falou assim, poxa, mas nem para ver o filho do professor, ó. Ah, mas Eu fiquei esperando aqui na expectativa. Mas ele que pediu para eu tirar a imagem, então... Gente, tirou a câmera, eu até me arrumei. Falei, de repente eu ligo a minha também, né? Natália, você tá demais. Natália, é só ver no Olha lá, você também. É só ver no meu Facebook, tá na capa do Facebook. Ah, beleza, eu vou procurar, que eu sou meia hacker nessas coisas. Bom, gente, pelo menos agora está tudo em ordem, né? E a gente pode então começar o nosso encontro agora desse segundo bimestre, né? Pelo visto, a gente vai ficar com o bimestre mais uma vez por aqui mesmo. Então, vocês têm acompanhado, o prefeito Bruno Covas acabou de dar uma entrevista dizendo que era muito improvável que o isolamento terminasse na cidade de São Paulo no mês de maio. E mais do que isso, eles estão estudando até... Abaixou de novo, hein, professor? Bom, agora não tem como ter abaixado, porque o volume está do mesmo jeito, Marcos. Mas você está ouvindo, Marcos? Baixo de novo. E Ficou eu tô com no eco, professor. máximo aqui. Hã? Deve estar com mau contato no cabo. E agora? Agora sim. Bom, tudo Agora bem. melhorou. Então, Agora sim. eu acho que a transmissão deve estar ruim, porque não é possível. Eu tô com o microfone está no máximo em tudo, e eu tô falando com o microfone então agora aqui na mão, ao invés de... Será que o cabo está bem plugado aí, professor? Tá, senão vocês não estariam nem ouvindo. E já fiz o teste também, tá assim. Bom, mas como eu estava falando, parece que a gente vai ficar por aqui mesmo esse bimestre, né? Estamos aguardando, obviamente, as recomendações oficiais do governo, né? E também a determinação da direção da faculdade. E vocês tiveram muita dificuldade para fazer o trabalho? Quero ouvi-los um pouquinho quanto a isso. Professor, eu li lá, né? Interpretei e escrevi lá, né? Dentro aí baseado na aula, né? Mais dentro do artigo 6º, inciso 8, né? Aí fundamentado, né? Uhum. Aí eu pelo menos, né? Do entendimento ali, mediante a aula que o senhor deu, tudo, né? Deu pra gente dissertar ali, né? Algo baseado aí na aula que o senhor deu também, né? Tá bom, tá bom. Mas alguém quer dar algum feedback para mim? Estou aberto a feedbacks. Oi. Eu espero que o senhor tenha bastante consideração nas correções, porque, olha, eu não tenho prática, nunca tive com a área, então, assim, me sinto uma burra mesmo quando eu vou ler os acórdãos. Fico às vezes, bem confusa, não sei se estou fazendo da maneira que é correto a ser feito, porque eu nunca fiz antes, está sendo meu primeiro contato agora, no 10º semestre, com acórdão, então... eu tentei lá fazer de acordo com a aula e com o que estava no acórdão, né? Desenvolver. Então, eu espero que esteja certo.
Vamos torcer aí para que esteja tudo certo. Natália, mas pelo menos você conseguiu, no 10º semestre, se encontrar com a jurisprudência. Pois é. Antes tarde do que nunca. A missão da graduação é fazer esse contato com vocês, né? Então, ainda bem que vocês estão tendo então, esses contatos com os acórdãos agora nesse semestre comigo, né? E alguém quer dar mais algum feedback sobre os 2 acórdãos? Tudo bem, então? Bom, eu vou começar a correção das provas todas e dos trabalhos a partir da turma que começaram as provas, a turma que começou a prova comigo, que foi a turma de quinta-feira de manhã. Então, vocês vão ser a segunda turma que eu irei corrigir, tá? Vou começar corrigindo pela quinta-feira de manhã e depois serão vocês, tá bom? Eu espero postar rapidamente a nota e que eu estou aprendendo também a mexer lá no portal da Campus Sales. No portal da Campus Sales tem todas as informações, as videoaulas anteriores que a gente compartilhou com vocês, assim como no meu canal do YouTube, que eu acabei abrindo o canal do YouTube, como vocês sabem, para deixar lá as minhas videoaulas. E lá nós temos não apenas videoaulas da matéria que eu dou para vocês na Campus Sales, como também de Direito do Consumidor, que eu tenho 2 turmas na PUC de São Paulo, de Direito Internacional, que eu também tenho uma turma de Internacional Privado na PUC de São Paulo, e de Direito Civil. Eu tenho 2 turmas de Civil na Campus Sales e tenho 2 turmas de Civil na São Judas. Então, se vocês quiserem entrar a qualquer momento lá no YouTube, dar uma curtida, fico feliz da vida e espero que seja útil para vocês. Bom, nós vamos nesse bimestre, perdoe-me, terminar o ciclo do estudo do chamado direito do consumidor na área civil, que é normalmente o foco que é dado em cursos de graduação. Vocês tiveram já uma boa formação nesse primeiro bimestre sobre a ideia do que é o direito do consumidor, quais são as regras aplicadas para se definir se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor deve ser utilizado ou não, que aí estou me referindo ao estudo da relação de consumo. Estudamos também a Política Nacional das Relações de Consumo e a estrutura, a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E também estudamos os princípios informativos das relações de consumo e os direitos básicos dos consumidores. Na última aula, iniciamos o estudo do sistema de responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E nessa última aula, eu conversei com vocês que o sistema é o sistema mais complexo de responsabilidade civil que temos no direito positivo brasileiro. Por quê? Porque trabalha com a responsabilidade civil com uma série de regras distintas, observando a natureza do dano sofrido pelo consumidor. Então, vamos retomar o nosso estudo de hoje a partir daí. Eu comentei na aula passada que se o dano for de natureza eminentemente patrimonial, os artigos a serem aplicados serão os artigos 18 a 25 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que trabalha com a chamada responsabilidade pelo vício do produto e serviço. Mas, se houver danos morais sofridos pelo consumidor, aí há um deslocamento do estudo. Aí, os artigos aplicáveis serão os artigos 12 a 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque teremos um acidente de consumo. Os acidentes de consumo são também chamados de responsabilidade pelo fato do produto e serviço. E eu até salientei de forma bastante enfática que a expressão acidente de consumo ela é uma expressão exclusiva no direito do consumidor para o estudo da responsabilidade pelo fato. Ao contrário do que, infelizmente, alguns poucos autores
que não se dedicaram a um estudo mais aprofundado do direito do consumidor, falam, onde eles colocam o assento de consumo como se fosse uma coisa generalizada, servindo tanto para o fato como para o vício. Não é esta a concepção da União Europeia, não é esta a concepção do direito do consumidor, da doutrina mais abalizada no direito brasileiro. A concepção é realmente a de que a expressão acidente de consumo é uma expressão que indica danos morais sofridos pelos consumidores. Por isso, inclusive, o nome é acidente de consumo. E, portanto, ela está confinada aos artigos 12 a 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Em resumo, foi a síntese da síntese do que foi dado na aula anterior. E se vocês não tiverem nenhuma pergunta a respeito, aí eu vou seguir com a matéria, porque hoje o nosso estudo será sobre a responsabilidade pelo vício do produto e serviço. E na próxima semana estudaremos a responsabilidade pelo fato do produto e serviço. Então eu pergunto para vocês se há alguma questão, deu para rememorar aqueles que participaram da nossa aula ou que assistiram depois à aula gravada, eventualmente há alguma dúvida? Então ficou claro para vocês a distinção, eu suponho. Bem, tá tranquilo, ótimo, Edson, beleza. Então vamos falar sobre a responsabilidade pelo vício do produto e serviço, que é a matéria que está nos artigos 18 a 25 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Primeiramente, quando se fala em vício do produto ou serviço, estamos falando de um problema relativo à função econômica do produto ou do serviço. Isso significa que o produto ou serviço não está cumprindo com a função econômica dele, que foi justamente a razão pela qual o consumidor acabou realizando a aquisição. Então, como essa função econômica não é observada, existe um prejuízo de natureza econômica. E por isso é que se considera que no vício do produto ou serviço há um dano patrimonial. A expressão utilizada correntemente pela doutrina é que, na responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, há uma inadequação, eu estou aqui escrevendo no chat, do produto ou serviço por impropriedade. Está aqui a expressão, inadequação por impropriedade. A ideia de inadequação por impropriedade é uma ideia, então, relacionada, como a expressão está dizendo, impropriedade, ao fato de que o produto ou serviço não está sendo apropriado para a função econômica dele. Certamente vocês devem se recordar de um instituto que vem do direito civil, que é o Instituto dos Vícios Redibitórios. E se nós relembrarmos rapidamente o Instituto dos Vícios Redibitórios do direito civil, será muito mais fácil para entendermos responsabilidade pelo vício do produto ou serviço no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Bom, no Código Civil, até hoje existe essa figura que é aplicada para todos os contratos civis e para todos os contratos empresariais. O Código Civil regula os chamados vícios redibitórios. O que são vícios redibitórios? São vícios ocultos. Vícios ocultos existentes em um bem que é adquirido. Essa aquisição pode se dar, nos termos do Código Civil, por qualquer contrato comutativo, ou ainda através de doação onerosa. Então, pode ser uma aquisição gratuita no sistema do Código Civil. E esse vício é oculto na data em que o bem foi adquirido. Mas o vício apenas vem a ser de conhecimento do adquirente depois. Então, apenas posteriormente, o adquirente tem conhecimento desse vício.
Por que que no Código Civil esse vício é chamado de vício redibitório? Porque no sistema do Código Civil, esse vício autoriza o adquirente a uma das duas seguintes medidas. Ou o adquirente poderá promover a redibição do bem, escrevi aqui redibição no chat para vocês, ou seja, poderá realizar a rejeição da coisa, ele rejeitando o bem porque existia um vício oculto que se tornou depois de conhecimento dele, depois que ele adquiriu a coisa, ele tem direito a restituir a coisa, a rejeitar a coisa, restituindo-a ao vendedor ou ao doador com encargo, e se pagou por ela, terá direito a ser ressarcido por isso. Fala-se então em ação redibitória. Esta é a primeira hipótese que está no Código Civil. A segunda hipótese que está no Código Civil é a da chamada ação estimatória, que vou escrever aqui para vocês também. É a estimação. Na ação estimatória, o adquirente, ao invés de rejeitar a coisa para receber de volta todas as importâncias pagas, ele acaba optando em permanecer com a coisa, mas ele obterá o abatimento proporcional do preço. Proporcional ao quê? Ao vício. Então ele continuará com a coisa, mas obterá devolução parcial daquilo que pagou, de acordo com a proporção do vício oculto que existia. Essa ideia do Código Civil de vícios redibitórios, ela é extremamente interessante, porque possibilita ao adquirente ou simplesmente extinguir o contrato, restituindo a coisa e obtendo a restituição do que pagou, ou ainda permanecer com o contrato, porém obter um desconto, um abatimento proporcional do preço. Judicialmente, a ação estimatória tem um nome que é ação estimatória, ou no latim, ação ou actio, que é a expressão latina para ação, quanti minoris, como escrevi aí no chat. O Matheus está colocando o artigo do Código Civil para vocês. Obrigado, Matheus. Que é o artigo 441 que está aí no chat. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Percebam vocês como essa raiz do direito civil é importante agora para compreendermos a responsabilidade pelo vício no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por quê? Primeiramente, porque nós temos no Código de Defesa do Consumidor, nessa parte, responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, um alargamento enorme da teoria dos vícios, se comparada com o Código Civil. Só que esse alargamento que vamos conversar agora apenas é aplicável para direito do consumidor, o que mais uma vez reafirma aquela ideia de que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele tem uma série de direitos que favorecem o consumidor muito mais do que no direito comum. E, por isso, é que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor acabou se transformando num microsistema jurídico extremamente eficiente e que gera essa discussão toda. Se há relação de consumo, aplica o código. Se não há relação de consumo, não aplica o Código do Consumidor. Pois bem, se deu para vocês relembrarem como funciona o Instituto dos Vícios Redibitórios do Direito Civil
que também é aplicável para o direito empresarial, agora vamos falar sobre o direito do consumidor. Ao tratar do vício do produto ou do serviço, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele dá uma evolução e um alargamento à matéria. Percebam vocês, eu falei há pouco que o vício do produto ou serviço se dá por inadequação, por impropriedade. Está um pouquinho atrás no chat. Tá? Que eu coloquei, inclusive, a expressão inadequação por impropriedade. O Código Civil, quando trabalha com vícios redibitórios, se utiliza da expressão impropriedade como imprópria, dizendo que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso. Então, a ideia da impropriedade é uma ideia extremamente forte para caracterizar o vício do produto ou do serviço. Segundo ponto, o Código Civil, ele apenas trabalha com o Instituto dos Vícios Redibitórios quando houver um contrato comutativo, que é o contrato que apresenta prestações proporcionais originariamente fixadas entre as partes, ou ainda quando houver um contrato de doação onerosa. Já o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme nós estudamos ao falarmos de relação de consumo, ele pode ser aplicado para qualquer relação jurídica, desde que estejam presentes os elementos subjetivos, que são o fornecedor e o consumidor, e desde que esteja presente o elemento objetivo, que é o produto ou o serviço. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não discute se o contrato é comutativo, mas sim se há relação de consumo, o que o torna muito mais abrangente para a aplicação da teoria dos vícios, porque no Código Civil a teoria dos vícios é exclusiva dos contratos comutativos e da doação onerosa. Terceiro ponto pelo qual o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é bem mais amplo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele trabalha não apenas com o chamado vício de qualidade. Se vocês abrirem o 441 e seguintes do Código Civil, vocês verão que no Código Civil os vícios redibitórios apenas são aplicados para a discussão dos chamados vícios de qualidade do bem. Já no Código de Defesa do Consumidor, nós temos 3 categorias diferentes de vícios. Os vícios de qualidade, os vícios de quantidade e, por fim, os vícios de informação. Se vocês abrirem o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor no seu caput, que trabalha com o vício do produto, e o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, que trabalha com o vício do serviço, vocês encontrarão nesses artigos não apenas o vício de qualidade, mas também o vício de quantidade e o vício de informação. Então, no artigo 18, vício de produto, nós temos ali no caput o vício de qualidade, o vício de quantidade e o vício de informação. Artigo 20, vício do serviço, nós temos ali o vício de qualidade e o vício de informação. Essa ideia é muito importante. O Matheus, mais uma vez, gentilmente, está aqui colocando o que eu acabei de afirmar para vocês no chat. Deem uma lida no artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou de quantidade. E aí continua ainda o artigo 18, como já tinha falado quando falamos sobre direitos básicos há algumas semanas atrás.
assim como por aqueles decorrentes da disparidade com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes constantes das ofertas ou mensagem publicitária. E aí vem as soluções que o código coloca. O artigo 20, que o Matheus também transcreveu aí no chat para o grupo, fala sobre os vícios de qualidade e também fala sobre os vícios de informação. Diz o artigo 20, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios, olha a impropriedade de novo aí, ao consumo, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária. Como vocês podem perceber, então, a ideia de vício no Código de Defesa do Consumidor é mais ampla já por 3 motivos que estamos apresentando. O terceiro motivo, o vício não é só de qualidade, é também de quantidade e de disparidade da informação. Mas vamos continuar o estudo com base no que o código fala, comparando com o Código Civil, que aí o estudo da matéria fica mais simples, penso eu, fica mais fácil, já que vocês já tiveram vícios redibitórios. Professor, Pois não. desculpa, poderia explicar o que é essa disparidade? Disparidade não está combinando o que a informação traz com o que o produto realmente é. Então, a informação traz no rótulo que o produto tem na composição farinha de trigo, por exemplo, mas na realidade o produto não tem na composição farinha de trigo. Então, disparidade de informação é a contradição entre o que o produto é e aquilo que é informado a respeito dele. Eu posso ter uma disparidade mais complexa com uma disparidade mais simples. Tá? Mas deu para entender a ideia qualquer? A ideia de contradição entre aquilo que é o produto, efetivamente, e aquilo que a informação indicaria que ele conteria ou que seria. Obrigado, desculpa ter cortado a explicação. Não, Silvano, precisa fazer as perguntas, eu gosto, já falei para vocês que vocês façam perguntas sem problema nenhum, podem interromper quando precisarem. Bom, então se está claro para vocês que nós temos então uma maior amplitude do Código de Defesa do Consumidor, também no que diz respeito à quantidade, às categorias de vícios, vamos seguir. O Código de Defesa do Consumidor ele é ainda mais amplo também quanto à ideia de aplicação dos vícios. Ele não precisaria ter o artigo 22, mas ele tem o artigo 22 para esclarecer quando existe vício do serviço público. Vejam vocês que coisa interessante. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ele reafirma a ideia de que o Estado, por si, ou através dos entes da administração pública indireta, tem responsabilidades também com base no Código de Defesa do Consumidor. Não precisaria reafirmar isso, porque o artigo 2º, o artigo 3º, que nós já estudamos no início do semestre, quando define fornecedor, inclui a administração pública como fornecedora e, no caso, de serviços públicos. Mas o artigo 22 ele vai além. O artigo 22 fala, obrigado, Matheus, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Como vocês podem perceber, então, nós temos, sem sombra de dúvidas, a aplicação desta parte do código da responsabilidade pelo vício também contra o Estado, por ele próprio, União, Estado membro ou municípios, ou ainda através dos entes da administração pública indireta. Bem, dito isso, deu para perceber que é revolucionário o que o Código traz, porque o Instituto dos Vícios Redibitórios do Código Civil
ele não se aplica para relações com o Estado. Ele apenas se aplica para relações com os particulares ou com os empresários. No Código de Defesa do Consumidor, nós temos a abertura do Instituto dos Vícios em desfavor da administração pública quando ela age como fornecedora. Então, é bastante importante termos isso em mente. Bem, vamos agora esmiuçar um pouquinho mais essa ideia de inadequação por impropriedade, porque na segunda parte da aula eu vou falar das soluções que a responsabilidade pelo vício traz no Código. Então, para isso, eu vou pedir que o Matheus, já que está aí nos ajudando, coloque aí no chat também o artigo 18, parágrafo 6º, incisos 1º, 2º e 3º. Artigo 18, parágrafo 6º, incisos 1º, 2º e 3º. Porque este artigo 18, parágrafo 6º, ele trabalha justamente com a ideia da impropriedade. Eu nem precisaria repetir a fórmula, mas vamos lá porque eu já falei 3 vezes hoje. A primeira, quando me referi que a responsabilidade pelo vício é também conhecida como responsabilidade de inadequação do produto ou serviço por impropriedade. A segunda vez, quando eu me referi ao artigo 18 caput, lendo o que o Matheus colocou no chat aqui, sobre produtos que se tornam impróprios ao consumo. E a terceira vez, quando li também, por gentileza do Matheus, que inseriu no site, no chat, o artigo 20, que fala também do vício do serviço, sobre o serviço que é impróprio ao consumo. Então, a ideia de impropriedade é uma ideia plugada em disfunção econômica, eu volto a insistir. E é justamente a ideia da responsabilidade pelo vício. Impropriedade é a palavra-chave para se traduzir o que é vício de produto ou serviço no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vocês não encontrarão essa expressão nos artigos 12 a 17 quando falarmos de responsabilidade pelo fato. Pois bem, o que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor estabelece sobre impropriedade? Com relação à impropriedade do produto, o artigo 18, parágrafo 6º, fala o seguinte: são impróprios ao uso e consumo. Inciso 1º, os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Não é preciso que alguém venha a adquirir esse produto e tenha uma intoxicação alimentar. Por exemplo, se compra um gênero alimentício no mercado, no hipermercado, na mercearia, ou ainda no comércio eletrônico, já que agora estamos, muitos de nós, fazendo compras por aplicativos ou fazendo supermercado nos sites dessas empresas. Basta que o produto esteja com prazo de validade vencido. Estando ele ofertado ao consumidor, ao consumo das pessoas, estando com prazo de validade vencido, esse produto já é impróprio para o consumo. Então, isso significa que, se uma pessoa adquirir esse produto, sai com esse produto com prazo de validade vencido da loja e percebe isso, ele tem direito a voltar ao mercado e a ter o seu dinheiro de volta ou a trocar por outro produto, que é uma das soluções que o Código traz. Então, esta impropriedade aqui é uma impropriedade meramente formal, mas que tem impactos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como vocês podem reparar. Estamos terminando a primeira parte da aula de hoje. Então, eu vou passar o novo link para vocês e voltaremos às 8h30. Tá bom, pessoal? Então, vamos tomar um cafezinho e até já.